Boa tarde, pessoal. Vou apresentar aqui o Delmet, Finanças e Inovação, que basicamente foi uma jornada desenvolvida a partir da interface da responsabilidade social do BTG Pactual e da água social no empreendedorismo feminino. E eu estou aqui hoje, né, representando o nosso time de mentoradas, da Leti, a Nath e a Tati, que acabou se unindo a gente ali mais no final do programa. Então, vou me apresentar para vocês. Meu nome é Adriana Vieira, sou uma mulher branca, de pele clara, alta, tenho cabelos castanhos claros, médios, lisos e olhos azuis. Estou usando uma calça jeans, tênis e blusa preta do BTG Fastec. E por falar nisso, né, o BTG Fastec é o nosso programa que apresenta cases de tecnologia desenvolvidos no banco e dialoga ali com os universitários e a comunidade de uma forma geral. Esse programa busca atrair novos talentos e, como eu mencionei, né, ambiente tecnológico e acadêmico é fundamental. E a seguir eu vou apresentar para vocês uma jornada ágil no contexto da mentoria que desenvolvemos aqui no banco. Opa, foi. Então, o nosso case, né? O nosso case vai contar a história de 3 meninas que foram unidas a partir do programa social do banco, né? Entre mentoras e mentoradas. E aqui no D0, né, como vocês estão vendo, foi o nosso primeiro encontro, no qual a gente teve o contato com a jornada da heroína como pano de fundo e as oficinas de desenvolvimento comportamental e comunicação não violenta. E o primeiro contato é entre eu, como mentora, e as mentoradas, a Natália e a Letícia, na prática, né? Então, a partir desse primeiro encontro, a gente desenvolveu um PDI. Além disso, né, entre a primeira e a segunda mentoria, exatamente aqui no intervalo do D0 e do D+14, a gente teve uma jornada profunda ali sobre autoconhecimento e gestão financeira. E já após essas 2 semanas no D+14, né, a gente teve um workshop sobre, principalmente, gestão do tempo, financeira e precificação dos produtos baseado no custo de oportunidade. E sazonalidade, né? Quando a gente fala em mercado manufaturado, a gente sabe que a sazonalidade é fundamental, principalmente em datas como Dia das Mães, Natal e todo esse contexto. Já em D+35, devido aos feriados que a gente teve nesse intervalo de 6 semanas, que foi todo o processo ali da mentoria, a gente teve um brainstorm bem grande sobre marketing e vendas, no qual a gente abordou ali o poder das redes sociais e a escalabilidade através do design de produtos, embalagens, fotos, gestão de redes, todo esse contexto. E por fim, após 6 semanas ali, né, do D+49, a gente teve a mentoria, uma jornada de network e uma banca de apresentação final através do pitch, juntamente com a arte de se relacionar, que foi apresentado pelo case de uma sócia do banco, que foi a Marta Leonardes. E foi um case assim de sucesso e como ela galgou a sua carreira, principalmente ali dentro do banco. E ela apresentou as suas dores, as realidades, principalmente do eu empreendedor, que é uma cultura amplamente difundida aqui em toda a trajetória do BTG Pactual. Então agora eu vou apresentar as meninas. Então, somos 3 mulheres, completamente diferentes em um contexto e um tempo ali, distinto. Então, por exemplo, quando a gente olha a Leti, né, a Leti passou por vários problemas de saúde até encontrar na arte em feltro a sua forma de agradecer a religiosidade, e atualmente a gente pode dizer que a sua renda vem praticamente de 80%, de toda a arte em feltro que ela vende. E seu estágio de maturidade ali do empreendedorismo encontra hoje numa etapa de validação da ideia. Enquanto a gente olha a Nath, que é uma mentora que eu brinco sempre, que ela já nasceu pronta, e ela tem já a sua formação base em designer. E através de todos esses conhecimentos adquiridos, nasceu a Arteria e Design. E com a papelaria personalizada, ela encontrou sua total sustentabilidade financeira e hoje corresponde a praticamente 100% da sua renda mensal. E como seu principal desejo atualmente para ela poder escalar é expandir do B2C para o B2B. Então, assim sendo, né, nessa jornada, na prática, foi o match perfeito, porque somos completamente diferentes, mas ao mesmo tempo totalmente complementares. Então, agora eu vou apresentar um pouquinho aqui sobre a parte do empreendedorismo feminino e as adversidades que todo esse mundo, todo esse contexto ali tem. Então, as maiores dores do empreendedorismo feminino hoje elencam em 4 pilares, né? Imprevisibilidade financeira, especialmente quando essa é a nossa principal fonte de renda. Essa foi uma das maiores dores narradas ali pelas meninas no início do programa.
E assim, o que eu vi é que quando somos CEOs da nossa carreira e ao mesmo tempo do nosso empreendimento, a gente tem que ser um pouquinho polvo. E as práticas de gestão, expansão e progressão das vendas são fundamentais ali para a gente crescer. E quando a gente olha a área de marketing, né, ela está presente hoje em toda a nossa rotina. E principalmente ali, a gente converter, por exemplo, visualizações no Instagram em vendas reais, certamente é uma das maiores dores ali que as meninas apresentaram. E o último pilar, que é o que todo mundo está buscando, ou o que todas as meninas estavam buscando durante o programa de mentoria, era escalabilidade. Para empreendedores singulares, a dificuldade de você implementar metodologias, frameworks, são fundamentais para tornar o negócio consolidado. Então, agora, no próximo slide, eu vou apresentar para vocês como que essa mentoria deu o match perfeito, né? Então, o programa de empreendedorismo feminino foi desenvolvido pela estrutura do Banco de Responsabilidade Social, em parceria com a Água Social. E a proposta de valor da Água Social é basicamente o quê? Apoiar pessoas que ajudam o mundo a ser um lugar melhor. Eles têm uma estrutura e principalmente uma dinâmica muito diferenciada de todas as parcerias que eu pude perceber ali ao longo de outras jornadas voluntariadas dentro do banco. Então, nesse programa, a gente teve 402 inscrições e só foram selecionadas 60 empreendedoras. E essas empreendedoras foram aqui em São Paulo, né? A gente também tem um outro programa semelhante no Rio. Essas empreendedoras foram divididas em duas turmas, das quais eu mentorei somente a Nath e a Leti, e depois eu acabei ganhando outras mentoras ali, devido ao case de sucesso que a gente realizou. Então, por exemplo, o perfil de todas as mulheres que participaram, 80% delas são negras e pardas, 100% são moradoras de comunidades daqui de São Paulo. Dessas, 74% estão localizadas na área metropolitana de São Paulo e 26 estão em municípios próximos à capital. 80% de todas as participantes têm como sua principal fonte de renda o próprio negócio, principalmente ali quando a gente olha características, a grande maioria delas também são mães, não era o caso das duas mentoradas que eu tive. E por fim, a gente pode falar que o programa de 2023 ele se baseou em 4 categorias de empreendedorismo: alimentação, gastronomia, artesanato, beleza estética e a parte de modas e acessórios. Nesse contexto todo, né, nasceu a nossa mentoria personalizada e a gente até brincou, né, conforme o nosso programa foi evoluindo, que a gente deu match. E foi aí que surgiu, na prática, o nome do programa. E todo conhecimento, toda a parte de metodologia ágil, toda a parte de frameworks, todo o papel de PO que eu desenvolvo, eu também quis trazer como pano de fundo para auxiliar as meninas na busca de excelência, principalmente ali porque produtos artesanais manufaturados, além de você ter a sazonalidade, você tem a especificidade também dele ficar parado e isso acabar impactando no patrimônio líquido das meninas. Então aqui eu vou apresentar para vocês basicamente cerque-se de pessoas que te desafiam e te ensinam e te impulsionam para alcançar o seu melhor. Desde que eu entrei no BTG e desde que eu trabalho com metodologias ágeis, essas são as premissas fundamentais. E essa também está a grande chave da inteligência emocional que todos os líderes ali têm que ter na dose exata. Porque motivar e ser motivado é uma tarefa diária para quem trabalha com agilidade. E é um ponto fundamental. Então, por exemplo, nesses últimos anos que eu passei na Europa, né, eu vivenciei diversos trabalhos voluntários, desde trabalhos voluntários como, por exemplo, o Open House, ou então até mesmo, na época da pandemia, integrar ali a missão do Brasil junto à ONU, mas todos eram completamente adversos e de diferentes naturezas. Mas esse programa que eu estou apresentando para vocês foi o que teve o maior impacto. Eu fui testemunha just in time como, como as metodologias ágeis elas têm impacto direto no negócio. Então aqui eu vou falar um pouquinho do papel do PO, caracterizado ali como mentor, né. Então durante toda essa jornada como PO, e também tendo a premissa ali, né, que além de mentora, a Leti e a Nath, elas eram donas do negócio naturalmente. Então, todo esse papel nosso tinha uma sinergia muito grande. E envolvia colaboração, principalmente ali para criar um backlog de longo prazo, mesmo que após as 6 semanas do programa de mentoria, elas continuassem tendo ferramentas para dar continuidade no programa. Juntamente ali, né, com todas as atividades de curto prazo, porque, por exemplo, durante as 6 semanas de mentoria, a gente utilizou um Scrum Ban.
Então, definir todas essas atividades foi um ponto fundamental. Além disso, conhecer todo o negócio delas através do Business Model Canva, para contextualizar e também entender quais eram as pessoas envolvidas, justamente, ali também com a proposta de valor delas, né, tanto de branding quanto toda a parte financeira. O equilíbrio é entre a agilidade e também a previsibilidade, bem como toda a lógica aplicada na tomada de decisão que a gente teve, né, para um mercado tão vulnerável e tão sensível no mundo pós-pandemia, né, e toda a parte ali, que teve impacto financeiro, que alterou toda a trajetória da vida delas, foi muito importante para a gente entender como a gente poderia metrificar esse acompanhamento e para dar um direcionamento mais assertivo para as meninas. Então aqui, por exemplo, vocês conseguem ver também uma foto nossa durante uma das mentorias que a gente teve, no final vocês vão ver a gente teve, praticamente 2, 3 dezenas ali de mentoria ao longo de toda essa jornada. Então aqui, né, a gente vai falar agora um pouquinho das dores, né. Inicialmente as dores das meninas que elas apresentaram eram primárias, uma vez que a mentoria era algo totalmente novo, na vida delas. E a gestão financeira, em muitos aspectos ali era realizada em cadernos manuais, né. Elas ainda tinham aquele famoso caderninho, e era tudo muito primário ainda, né. E posso dizer assim, por fim, cara, implementar processos, a gente sabe, né, a gente que trabalha com metodologia ágil sempre gera dor. Nunca é fácil e num primeiro impacto, né, sempre gera também resistência. E como eu sempre falo aqui com o meu time, né, cada gota de suor, gasta no planejamento é menos uma gota de sangue no campo de batalha. E processos de forma ágil geram uma concorrência de mercado e, naturalmente, maiores lucros, né. Então as meninas ali, elas entenderam isso na dor, como a mentoria e através das dores delas, como a gente poderia escalar isso e resolver os problemas mesmo com 6 semanas, que para elas era um prazo muito curto ainda a partida. Então, basicamente, né, ali na visão do PO ainda, agora mais na visão de solução, a gente, entrou num contexto de que co-criar era um conceito que possibilitava a entrada de diferentes perspectivas, né, de diferentes visões, de diferentes naturezas no desenvolvimento de produtos. E também tendo como referência a nossa jornada de inovação, os princípios básicos da cocriação ali, né, eles se deram a partir de conjuntos de diversos fatores, que envolveram basicamente a empatia como ponto principal. Em todo o processo ali eu me identifiquei muito com as meninas, com todas as dores e com todas as dificuldades ali que elas passaram. O encorajamento, né, delas, colocar as ideias delas para fora e a gente de fato na prática conseguir produzir que aquelas ideias se tornassem realidade produtiva. E por fim ali, né, a junção de pessoas com experiências diferentes. Cada nível de maturidade ali do negócio das meninas se encontrava num patamar completamente diferente. A realidade delas era também completamente distinta, assim como a minha. Então todas essas experiências na prática ali, elas foram complementares. E tendo todo esse pano de fundo, né, a gente percebeu que gerir o planejamento ali foi fundamental, porque a gente conseguia analisar a situação, o ponto que a gente estava e identificar claramente aonde a gente queria chegar. A gente conseguiu estabelecer o responsável por cada tarefa ali, né, por cada processo. Inclusive, a gente teve auxílio e ajuda de pessoas externas para poder escalar, por exemplo, como pessoas de marketing. Eu trouxe uma menina de marketing para explicar para elas como elas poderiam escalar, principalmente ali a parte de Instagram, de vendas online. E também a gente levantar métricas, né, para a gente comparar o antes e o depois. E todas essas métricas foram definidas ali a partir da técnica SMART. E mesmo assim, né, a gente quis ser ousado em diversos momentos, mas eu sempre puxava as meninas e achava, que a gente ter o pé no chão ali foi fundamental, inclusive, para a gente conseguir alcançar a jornada e continuar até hoje. Prontinho. Aqui agora eu vou apresentar o plano de desenvolvimento individual. Como eu falei, esse plano foi realizado no D0, no primeiro encontro que a gente teve, né. E ele também é conhecido como PDI e basicamente, o PDI ele procura alinhar o interesse da empreendedora ao anseio a todas as expectativas ali que ela tem na nossa mentoria. E dessa forma, em parceria com a Algo Social, foram elencados 3 pilares em comum para o desafio durante as 6 semanas para as 60 mentoradas. Então esses desafios eles envolviam finanças, marketing, vendas, e a gente definiu um how to para cada ponto desse, como que a gente ia seguir.
Então, por exemplo, né, para a Leti, no desafio de finanças e a partir de toda a dificuldade ali de desenhar um fluxo de caixa, e para que ela também saísse do caderninho de controle, tivesse mais autonomia e mais organização, a gente desenvolveu um processo, todo ali, né, para automatizar as planilhas, baseada no caderninho dela. E a partir desse desenvolvimento, essas planilhas foram compartilhadas no Google Drive para ela fazer a gestão just in time onde ela quisesse e onde ela estivesse. E a gente também elencou, por exemplo, uma padronização ali de valores para metrificação desse pilar. Essa dificuldade inicial para a gente gerir todo o desafio e objetivo, principalmente tendo as metas smarts ali, foi fundamental para a gente conseguir desenvolver todo o nosso board. Então aqui agora a gente vai apresentar o Product Solution Fit. Eu gosto muito dessa etapa de solução em qualquer contexto, porque, por exemplo, eu não conhecia nada de papelaria personalizada, que é de encadernação, que é o negócio da Nath, que é a Atelier Artery Design, e menos ainda sobre feltro, que é o negócio da Let, que é a Lele Artes em Feltro. Então, toda essa parte de conhecer o produto, desenvolver a solução e fazer o match perfeito entre os dois, foi realizado, né, através de todo esse board de imagens e todos, diversas deles ali para a gente se conhecer e eu na prática conhecer o negócio delas, para a gente concluir em que patamar, elas estavam do produto e como que elas queriam satisfazer aquele mercado, como elas queriam ser referência no mercado delas. Então, ou seja, né, a gente teve o produto, com a definição ali do must have, né, o que eu quero, tem que ter, né, na mente dos meus consumidores, né. Como que ela poderia expandir do B2B para o B2C, do B2C para o B2B, e no caso a Let ali começar a entrar no B2C. Então, sem isso, né, as empreendedoras a gente descobriu que se a gente não tivesse isso claro, elas iam lutar ali, mas com uma retenção baixa e, portanto, elas iam acabar tendo uma desaceleração no crescimento, principalmente que a gente vive hoje num contexto do mundo pós-pandemia, né. Então, toda essa parte ali de melhorar a marca delas, o posicionamento, e tudo isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente que a gente definiu, né, na etapa de discovery delas. Opa, boa. Passou aqui. Opa. Então, na etapa de discovery aqui, né, de cocriação delas, a gente teve com diversas modificações ali, né, e também para entender toda a evolução constante, dos consumidores, como que elas faziam, quais tipos de feira elas frequentavam, qual era o valor que essa feira tinha para elas expor os produtos, e a partir de todo esse valor para elas exporem os produtos, né, como que elas precisavam se adaptar para sobreviver literalmente, né. Então, a partir de todo esse brainstorm, a nossa adaptação, a gente chegou à conclusão ali que era necessária através de transformação de modelos de negócio, né. E também para, consequentemente, evoluir os produtos delas, criando um ecossistema orgânico, totalmente natural de desenvolvimento, que elas consigam replicar isso pelo tempo que elas acharem necessário e toda vez que elas queiram trocar, uma coleção ou talvez um negócio mesmo, elas consigam fazer isso de forma natural, né. Então, toda essa parte de discovery do produto junto na crocriação, a gente fez uma etapa crítica do processo de design. Então, nesse planejamento, a gente teve uma forma direcionada, né? Que reduziu toda a incerteza que elas tinham em torno da solução. Então, nessa parte daqui, a empatia foi fundamental. Principalmente porque o método de entendimento, né, ele é muito profundo, ele é muito denso. Então, com uma solução na nossa mentoria, contemplando ali 6 semanas, a gente teve que entender o negócio em si, as oportunidades, a marca e, por fim, todo o conhecimento ali do B2B para o do B2C para o B2B. E com todas as premissas ali que a Nath, elencava como que tinha que ter. Enquanto para Letícia, né, algo que era fundamental e que ela não abria mão, era principalmente ali a religiosidade como pano de fundo, principalmente por causa de todas as questões de saúde que ela passou nos últimos anos. Então a gente começou a transformar em desafio via Scrumban. Por que Scrumban? A gente realizou ali, né, toda a rotina, principalmente eu como gestora de projetos, né, com especialidade aqui em desenvolvimento de software. A gente utilizou tanto os frames como Scrum quanto Kanban, mas a gente também não se limitou a esse ambiente.
E a gente também utilizou ali algumas premissas dos guias do PMBOK. Então, como vocês podem ver, né, foi fundamental monitorar todo o desenvolvimento. E monitorar o desenvolvimento a gente já fala em waterfall, em PMBOK. E todo esse trabalho ali com uma mistura de diferentes mundos foi fundamental para a nossa mentoria, principalmente quando a gente realizou as cerimônias de retrospectiva, de planning, as deles principalmente, mas as atividades a gente definiu que elas entrariam e cairiam como Kanban. Então, a partir de todo o discovery que eu mencionei anteriormente e também nesse board, a gente começou a realizar na prática uma imersão no desafio. E através desse board, a gente contemplou ali todo o contexto do desafio, entendendo e elencando todas as causas raiz, principalmente a parte de definição que a gente consegue ali transformar em desafio, com o seu descritivo ali, com entendimento bem definido e todos os indicadores metrificados. Então isso foi envolvendo todo mundo, principalmente as pessoas externas que a gente trouxe e também as meninas sugestionaram, pessoas e colegas mesmo do próprio programa. Então esses pilares, ainda assim, com todo esse board, a gente ainda permaneceu nos pilares iniciais, né, de finanças, marketing e vendas, mas agora com uma visão muito mais clara e muito mais ampla da onde a gente queria chegar. Então aqui, né, eu vou apresentar, por exemplo, um dos produtos mínimos viáveis que a gente entregou na jornada do cliente. Então esse daqui foi o produto mínimo viável que a gente entregou no fluxo de papelaria personalizada da Nath. Então o desejo da Nath é expandir do B2C para o B2B. Então ela tinha desejo de elencar prováveis compradores ali, principalmente pessoas com CNPJ que podiam comprar no que a gente chama de atacarejo. Então durante a experiência de compra dela, né, a gente vislumbrou um e-commerce, coisa que ela não tinha até o momento. Toda a jornada do cliente ali, como que o cliente busca produtos personalizados e de papelaria. Toda a parte de seleção de personalizáveis, né, como que a gente consegue expandir essa taxa de conversão, principalmente ali por parte de busca. A gente começou a gerar leads qualificados para poder testar essa solução e, por fim, toda a parte de experiência de compra, né. Então, no primeiro momento, a gente focou ali, né, as vendas e os produtos personalizados, como, por exemplo, os bullet journals e também a Nath já tinha uma linha, um produto muito bem definido ali, de autoconhecimento e toda a parte, psicoterapeuta de escrita criativa. E, por fim, também produtos personalizados ali para casamento, que a gente sabe que são produtos que podem ter um valor agregado muito, superior do que os outros produtos que ela trabalhava inicialmente. E, por fim, ali como consequência, o aumento de todas as vendas dela. Então esse foi o nosso MVP, que a gente conseguiu seguir durante a jornada de 6 semanas. Foi um dos MVPs que a gente, desenvolveu ali ao longo da jornada. E por fim, né, toda a parte ali do nosso mundo totalmente dinâmico, né, que a gente pode ter em consideração, toda a parte ali do pitch e de como a gente tem esse match perfeito, né, entre o mercado e também o pitch, como a gente vende. Então, utilizando todas as técnicas que a gente desenvolveu ao longo de toda a jornada, do MVP, a gente fez no final do programa, um mercado bem específico para cada tipo de produto e para cada tipo de persona que elas, elencaram ali ao longo da jornada. Então, atrelado a esse match, a gente teve a etapa final, que a gente apresentou o pitch para uma banca dentro do banco, e também a gente, focou em 3 nichos completamente diferentes ali de segmentação, né. Mercado, que é fundamental ali para ela entender em qual contexto ela tá, principalmente a Nath, porque ela tinha um contexto religioso e é um mercado muito pequeno. Todo o segmento que elas tinham, toda a parte de nicho, principalmente a Leti ali, com toda a parte de bonecos focados em religião e num tipo de religião. E por fim, os diferentes públicos-alvos, né, que foi fundamental para a gente entender as personas e fazer esse match final num pitch. Dentro do pitch, né, ele foi realizado ali com um encontro dentro do banco e também com a formatura do programa, finalizando assim toda essa jornada de 6 meses. Vou apresentar aqui agora os nossos resultados, né. Os nossos resultados, né, até o presente momento, são compilados de forma genérica, uma vez que a gente está na etapa ainda de levantamento de dados da escalabilidade. Atualmente, hoje, a gente tem em torno de 90 dias da solução inicial do programa. Então, o que a gente pode destacar ainda é que esse programa atendeu 100% de moradores de comunidades e periferias
e principalmente ali a mentoria especializada foi realizada com um programa de 40 horas de formação, além da fornecida pelo banco e pela Água Social, que teve um ganho imenso ali para as meninas, tanto que acabou que eu ganhei outras mentoras que acabaram, outras mentoradas que acabaram vindo com o programa. Hoje eu tenho a Tati e a Nath também, e eu espero que no próximo TDC eu consiga trazer o case delas. E aqui no final, né, um compilado de todas as fotos, como vocês podem ver dos produtos e também até da parte ali de branding da marca, nas primeiras fotos superiores. Nas fotos do meio são todas, algumas fotos ali das nossas mentorias ou das nossas dailies ou das nossas retrospectivas. E no final, produtos diferenciados que elas agregaram aos produtos iniciais que elas tinham. Por exemplo, a Letícia tinha como pano de fundo como tema religiosidade e ela acabou implementando para outros produtos, como por exemplo, bonecos em feltros da Disney ou outros tipos de boneco. E a mesma coisa a Letícia na papelaria personalizada, que ela acabou saindo do habitual e indo para, de fato, migrar de um B2C para um B2B. Então, deixo aqui a rede social das meninas para vocês seguirem. Lele Artes e Feltro no Instagram e Artery Designer também no Instagram da Nath. E o meu LinkedIn deixo aqui para vocês entrarem em contato, Adriana Coelho Vieira. E se vocês quiserem saber de mais vagas aqui do BTG Pactual, podem se inscrever através do QR Code. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Vocês estão me escutando? Pronto. Sim, estamos ouvindo aqui, ó, Adriana. Se alguém no online tiver alguma pergunta, pode mandar no chat. Fiquem à vontade, tá, pessoal? Perfeito, obrigada. Bom, alguma... Adriana, tem mais algum tópico, alguma coisa? Não, já foi tudo. Tá. Quero agradecer imensamente por você ter compartilhado. Obrigado mesmo, depois de tudo que aconteceu com o seu voo, tudo, era para você estar aqui, mas muito obrigado pela dedicação e por ter compartilhado um pouco conosco, tá bom? Muito obrigada.